Onair pergunta se está tudo bem e elogia a garota, chamando-a de incrível. Ele pergunta seu nome, mas ela responde que tem namorado. Ele lamenta ouvir isso, mas comenta que não tem problemas em começarem uma nova amizade. Ela agradece e diz que está bem. Notando a falta de interesse dela, ele se despede. Quando vê Onair se aproximar de seu carro, a moça muda totalmente de ideia. E é aí que a mágica acontece. Ele pergunta o que aconteceu e ela questiona se o carro é dele. Ele confirma que sim, e ela elogia o veículo. Ele agradece, dizendo que também gosta muito do carro, por isso o comprou. Ela diz que decidiu voltar para falar com ele, mas ele lembra que ela mencionou ter um namorado. Ela esclarece que não tem namorado exatamente, apenas alguém. Ele comenta que pensou que ela fosse comprometida, mas ela explica que está solteira. Ele observa que na calçada ela parecia comprometida e perguntou o que mudou. Ela muda de assunto, elogiando-o novamente no carro, e ele pergunta se ela acha que ele fica bem no carro. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela responde que faz pouco tempo. Ele questiona se ela terminou o relacionamento recentemente e suspeita que ela está mentindo. Ela nega, dizendo que faz alguns meses. Ele a elogia novamente e sugere continuarem a conversa dentro do carro. Já no carro, ele pergunta qual é o tipo de homem dela e ela responde que gosta de quem sabe ganhar dinheiro. Ele questiona o motivo disso e ela explica que precisa de alguém que cuide dela. Ele acha interessante e pergunta se ela não deveria ser independente e cuidar de si mesma, em vez de depender de um homem. Ela diz que precisa de alguém que mantenha seu estilo de vida. Quando ele pergunta por que ela não pode fazer isso sozinha, ela insiste que ele deve cuidar dela. Ele pede para ela esperar e pergunta o que ela quis dizer com isso. Ela tenta explicar, mas ele conclui que se ela voltou por causa disso, perdeu seu tempo. Ele afirma que não é o tipo de cara que ela está procurando e a chama de interesseira. Ela tenta se justificar, mas ele insiste que ela saia do carro, pois não quer perder seu tempo. Ela concorda, desejando-lhe um bom dia, e ele responde desejando uma boa caminhada e torcendo para que não chova. O vídeo começa com Jaquel, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele aborda essa garota e pede licença e fala que viu ela sair da loja e que achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta para onde ela está indo e ela responde que está indo pegar o seu carro. A garota pergunta o que ele quer com ela e ele responde que gostaria de conhecê-la melhor. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor e se tem alguma chance dela passar o telefone para ele. Eles vão andando até o carro e a garota responde que não o conhece e não pode passar o seu número para ele. O youtuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira, mas que não gosta de passar o seu contato para estranhos. Ele então fala que ele não é estranho e que ele já se apresentou para ela. Ela fala que sim, mas que não sabe se ele é um cara perigoso. O youtuber fala que ele é um cara legal e está na cidade a negócios, e fala que ele é um empresário e que está comprando uns imóveis aqui na cidade. Ele então chama ela para vir conhecer o carro novo que ele comprou. A garota vai com ele e o mesmo fala que esse é o seu carro novo e que ele queria uma companhia para hoje à noite. Em seguida, ele pergunta se ela quer tirar algumas fotos com o carro e ela fala que sim, e ele começa a tirar as fotos para ela. E ela então capricha nas fotos para ficarem boas. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem mais à vontade. Ela concorda e entra no carro do youtuber. Ele então pergunta o que ela gosta de fazer, e ela fala que gosta muito de tatuagem e que tem várias tatuagens. O youtuber então fala que achou muito legal as tatuagens dela, mas que não teve coragem de fazer.
Ela também fala que gosta de gastar dinheiro no shopping e fazer compras e que é o que ela mais gosta de fazer. Ele fala que também gosta disso e que eles têm algo em comum. Em seguida, ele chama ela fora do carro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e que ela passou no seu teste. Em seguida, ele pede ela para passar o seu Instagram para os seus seguidores seguir o perfil dela. Então ele convida ela para eles irem tomar um drink e ela aceita sair com ele. E parece que ela não foi interesseira e daqui pra frente não se sabe mais o que rolou. E comentem aí o que vocês acham que aconteceu e não esquece de se inscrever no canal. O vídeo começa com o Naye elogiando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e tenta pegar na mão dela, mas a garota não pega na mão dele e fala que não tem tempo para perder com ele. Ele fala que só está tentando conhecê-la porque achou ela muito linda. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, que ela é comprometida e que é fiel ao seu namorado. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela rejeita e fala que ele não tem chance com ela. O youtuber se despede, a deseja um bom dia e vai na direção da sua Lamborghini. E quando ela vê a máquina do Naye, na mesma hora ela vai atrás dele, pedindo para ele esperar, que ela quer ir com ele. O youtuber pergunta por que ela quer ir com ele se ela estava sendo rude. E ela fala que mudou de ideia e que viu que ele é um cara legal. Ele questiona ela que ela disse que ela tem namorado. E ela fala que não tem namorado e estava brincando. Em seguida, ele pede o número dela e ela passa para ele o seu número sem dificuldade nenhuma. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é da Flórida. Ele então pergunta quantos dias ela está em Houston e ela responde que está apenas há 2 dias. Ela pergunta para onde ele estava indo agora e ele fala que está indo para a sua cobertura e pergunta se ela não quer vir com ele. Ela responde que vai com ele sim. Ele então fala que ela vai gostar muito da casa dele e chama ela para entrar no carro dele. E a impressão que a gente tem é que o Naye teve uma quedinha pela garota e vamos ver se ele vai levar para casa ou se vai mandar sair do carro. E dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundo e veio falar com ele. Ela fala que ela errou e sabe disso e pede desculpas. O Naye fala que tudo bem e que ele vai querer ser recompensado. Ela então pergunta como ele conseguiu comprar uma Lamborghini. Ele fala que ele é um homem de negócios e trabalha com o mercado financeiro e com criptomoedas e que ele ganha muito dinheiro. Ele então fala que está procurando uma garota para viajar com ele em todas as cidades que ele for e fala que ela tem todas as qualidades. Ela fala que eles podem se conhecer melhor. Então o Naye fala que ela vai gostar de visitar o apartamento dele, que é muito lindo. E daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois.
mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com TK abordando essa mulher em um estacionamento com seu jaleco de operário de construção. Ele começa a conversar com ela e fala que ela chamou sua atenção e pergunta qual o seu nome. Ele fala seu nome e se apresenta para ela. TK começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que sim e pergunta por quê. TK então fala que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la melhor. Ela debocha dele e pergunta se ele trabalha numa construção civil. TK fala que sim e pergunta o porquê. Ela então o responde que ele não teria dinheiro para comprar as coisas que ela gosta trabalhando em uma construção. E além disso, ela ainda tem namorado. TK então pergunta se pode pelo menos pegar o seu número de telefone para serem amigos. Mas a garota fala que não, porque seu namorado é muito ciumento e ela não quer problemas com ele. Em seguida, TK vai com ela até o seu carro e fala que ela tem um bom carro e tenta continuar rendendo uma conversa com a garota. Mas ela fala pra ele não insistir porque ela já disse que tem namorado. TK fala que ele é um cara legal e que eles podem pelo menos ser amigos. E pergunta se o namorado dela não deixa ela ter amizades. Então, ela fala que é ela que não quer sua amizade e que ele já está atrapalhando e fala que se ele não for embora, ela vai ligar para a polícia. Então, TK se despede e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que TK está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela morde a isca e vai correndo atrás dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. E já começa a elogiar o carro de TK. E dessa vez, TK fala que já entendeu que ele não tem chance com ela porque ela tem um namorado. Inexplicavelmente, a garota fala que o namoro dela não é nada a sério e diz a TK que eles podem sair para se conhecer melhor.
Então ele fala que se aceitar sair com ela teria que terminar com seu namorado agora e mandar mensagens para ele terminando. A garota concorda com o que ele disse e fala que vai fazer isso agora. Então, o YouTube abre a porta do Corvette e fala que ela pode entrar para eles saírem para tomar uma bebida. Sendo assim, a mulher que tinha namorado segundos atrás entra no carro achando que vai se dar bem. Mas bem ali na frente, TK para o carro e fala que ela não passa de uma interesseira e manda ela sair do carro e diz que ela não queria nada com ele há minutos atrás e viu seu carro e mudou de ideia só por interesse. TK dá uma grande lição de moral na interesseira e a deseja um bom dia e sai acelerando o seu Corvette. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela parece estar muito bem, fala seu nome e pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ela então responde que não é da conta dele. O Nate pede para ela passar o número para ele, porém ela fala para ele se enxergar que ele não tem chance com ela. Nate então pergunta se ela tem namorado e a garota responde que sim e pede para ele parar de incomodá-la. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a McLaren do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem toda interessada querendo falar com ele. Ela então fala que ele está arrasando com esse carro. O Nate pergunta se ela gostou mesmo. Ela responde que sim, que o carro dele é muito lindo e pergunta como ele consegue um carro tão luxuoso. Ele responde que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ela estava indo dar um passeio. Ele então fala que ele está nas cidades a negócio conhecendo a cidade de Miami e pergunta se ela está ocupada agora. A garota responde que não. Ele então pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E é claro, a garota não resiste e fala que sim. Então ele chama ela para entrar na McLaren dele e ele então fala que vai mostrar para ela como que abre a porta do carro. Ela então entra na McLaren sem pensar duas vezes e vamos ver se o Nate vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pega na mão dela e fala que elogiou ela no início e foi legal com ela, porém ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ela feriu seus sentimentos e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela então fala que não o conhecia e por isso não quis render assunto, mas fala que agora vai recompensar ele agora. Em seguida, ele fala que sente que se ele não tivesse a McLaren, que ela não daria nenhuma chance para ele. A garota fala que talvez não, mas não sabe dizer. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer da sua McLaren. Ela tenta dialogar e convencê-la a dar uma chance para ela, mas ele fala que não e manda ela descer do carro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e que gostaria de saber o nome dela. Porém, a mulher fala que não o conhece e prefere não dizer o seu nome. Ele fala que viu ela de longe e só queria dar um oi para ela. Porém, ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele então pergunta qual que é o tipo dela, mas ela responde que gosta de homens mais escuros. Ele então fala que mesmo não sendo o tipo dela, ele gostaria de levá-la para sair com ele.
e garante que ela vai curtir muito o passeio com ele. Porém, ela responde que está ocupada agora e precisa ir embora. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone. Porém, ela responde que não tem Instagram e que não vai passar seu telefone para ele. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. A mulher, na mesma hora, já demonstra interesse pelo cara e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Ele confirma que sim, que o carro é dele. Ela então fala que vai passar seu Instagram para ele. Ele então pega o Instagram e o telefone dela sem nenhuma dificuldade. E agora é ela que demonstra interesse pelo youtuber. Ele então questiona que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que só disse aquilo porque estava indo embora, estava com pressa. Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez. E ela responde que não, mas que sempre tem a primeira vez. Ele então chama ela para entrar no Corvette para eles conversarem melhor. E ela entra na mesma hora, demonstrando muito interesse. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está bastante solteira. Ele então pergunta por que ela está querendo ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou um cara legal para namorar. Kilo então fala que é uma pena que ele não faz o tipo dela, mas nessa hora ela fala que era brincadeira aquilo que ela disse e que ele faz sim o tipo dela e que ela achou ele muito bonito. Ele então chama ela fora do carro para tirar algumas fotos com o seu Corvette e eles descem juntos e vão até a frente do carro para tirar as fotos. Depois de alguns minutos de conversa, ele tira as fotos para ela e fala que ele tem que ir embora agora, mas depois vai ligar para ela, que ele já tem o número dela. E me digam aí o que vocês acham, se ela for interesseira ou não. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena. Ele pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele fala que se chama Nate e pergunta se ela é da cidade. A garota responde que não e fala que é da Europa. Em seguida, ele fala que seu telefone está com problemas e pede ela para emprestar o seu telefone por alguns minutos. Ela, muito simpática, empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Nate então fala que ela é muito linda para estar solteira. Ela fala que no momento ela está preferindo ficar solteira. Então ele pergunta com que ela trabalha. A garota fala para ele que trabalha com modelagem, mas que está de férias no momento. Em seguida, ele pergunta quais planos ela tem para agora. E ela responde que não fez nenhum planos e só está dando uma volta. Ele então fala que está tentando achar um bom restaurante e chama ela para vir almoçar com ele. A garota, muito simpática, aceita o convite dele. Então Nate abre a porta da Lamborghini e ela entra no carro. Dentro do carro, ele pergunta qual lugar tem um bom restaurante que ela conhece. Ela fala algumas opções para ele e juntos decidem ir num bom restaurante popular lá da cidade. Em seguida, ele pergunta se ela conhece carnaval. E ela responde que não, porque ela é da Europa. Nate então fala que é uma festa muito divertida de fantasias e fala que eles podem combinar de ir juntos qualquer dia. Na sequência, ele fala que embora ele queira sair com ela, ele tem que dizer a verdade, que ele é um youtuber famoso e está fazendo um experimento social para saber se ela ia demonstrar ser uma garimpeira de ouro, e fala que ela foi muito legal com ele e agradece por ela ter deixado usar o telefone. Então ele mostra as câmeras que estão gravando.
A garota fica muito surpresa em saber de tudo e eles combinam de ir almoçar juntos. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela está e depois dela falar que está bem, o youtuber fala que ela está fantástica e muito linda e diz que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e se apresenta dizendo que se chama Naya. Em seguida, ele fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas e fazer amizades. E fala que ela podia ser uma ótima amiga para ele. Ela fala que sim e diz que ela é uma ótima amiga. Na sequência, ele pede para pegar o Instagram dela. E ele fala que gostou da energia positiva dela. Naya pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela fala que não tem namorado e que está sozinha no momento. Então Naya fala que ela é uma garota linda e igual ela não pode ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou uma pessoa que seja verdadeira e que dê certo com ela. Em seguida, ele pergunta se ela tem tempo agora e depois dela falar que sim, ele convida ela para ir almoçar com ele no restaurante. Ela topa e aceita o convite dele e entra no seu Corvette. Dentro do carro, depois de dar uma volta com ela, ele para e mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para seu canal no YouTube. E fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que na verdade ela passou no teste e foi muito legal com ele. E fala que gostou muito das atitudes dela. Ela fica muito surpresa e fala que não imaginava isso. Naya fala que ela é uma mulher sensacional e fala que ele vai levá-la num restaurante para eles se conhecerem melhor. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento.
A garota diz a ele que o namorado dela não liga pra ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora a interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nair. Em seguida, o Nair fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nair fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nair questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nair, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nair. Dentro do carro, o Nair pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nair fala pra ela descer do carro porque ela é muito interesseira. E fala pra ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado. E pede pra ela descer do carro. E ela desce e sai xingando o Nair, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal.
O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade, que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. Nesse vídeo, o YouTube Blue Eyes vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Huracan e uma Lamborghini Gallardo. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Ark abordando essa loira. Ele, educadamente, inicia uma conversa com ela e se apresenta, dizendo que o carro dela é quase tão bonito quanto ela. Ele pergunta se ela gostaria de sair com ele. Ela fala para ele que tem namorado e recusa o convite. Ele pergunta se pode acompanhá-la ou se eles podem se conhecer melhor. Na sequência, o Ark volta com uma Lamborghini Gallardo e propositalmente estaciona na frente do carro dela. Logo na sequência, quando a garota volta, ela vê o carro e acha ruim por estar atrapalhando. Porém, quando ela vê que o dono do carro é o cara que estava dando em cima dela, é aí que a mágica acontece. Ela já se apresenta para ele e começa a se mostrar totalmente interessada, e dessa vez ele pega o número dela. Em seguida, ele chama ela para dar uma volta na Lamborghini, e a mágica já está feita e ela aceita o convite. Então ele abre a porta para ela entrar e eles entram no carro. Ele dá uma volta no carro e fala que o carro é do seu amigo, e fala que vai estacionar o carro porque ele não pode ir nesse carro. Porém, ele fala para ela que eles podem ir no seu carro normal. Nesse momento, ela fala que não vai mais dar para sair com ele, porque tem um compromisso. E fala para ele que foi um prazer conhecê-lo. Porém, a pegadinha ainda não acabou. Ark vai em direção à Super Lamborghini Huracan
E é aí que a mágica acontece de novo. Ela de costa escuta o ronco da Lamborghini e olha para ele sem entender nada, mas vai em direção dele falar com ele. Chegando nele, ela fala que achou que o carro dele era simples. Ele fala que essa é a sua super máquina e dessa vez ela decide sair com ele de novo. Arruma uma desculpa esfarrapada e pede para entrar no carro. O YouTube sai do carro, dá a volta e abre a porta para ela entrar. E ela fica maravilhada com a Lamborghini Huracan.